Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre sucessões e heranças. E quem vai conversar conosco sobre isso é a Lisandra Reis. Lisandra Reis é advogada. Mas antes de conversar com ela, nós vamos pedir a vocês, como sempre, que deem o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho, porque só assim nós vamos crescer. E quero também ouvir a palavra daquele que nos ajuda, do nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. A doutora Lisandra Reis é advogada e contadora. E é também pós-graduada em Direito Previdenciário. Trabalha há quase 10 anos em ações de família, sucessão, trabalhista, previdenciário, consumidor e causas cíveis. E como eu já disse, ela vai conversar conosco hoje sobre sucessões e heranças. Vamos conversar com ela. Lisandra Reis, que prazer ter você aqui conosco e obrigado por ter aceitado o convite aqui do nosso 70 a mais para dar essa entrevista. Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade de, quem sabe, solucionar algumas dúvidas que alguém possa ter, né? Pois é, eu sempre falo aqui sobre saúde, fisioterapia, sabe, medicamentos, exercícios, mas o direito é importante. O direito do idoso tem que ser preservado. Eu entrevistei outro dia um irmão nosso, que é o Maurício Nova, você conhece ele? Sim. E ele me indicou você, inclusive, né? E ele falou comigo sobre o Estatuto do Idoso, né? Que está aí, mas ninguém respeita, não existe. E aí ele disse que ia me passar a você, e esse tema que você escolheu, eu achei ótimo. Você, como advogada, o termo são os herdeiros e a sucessão. Isso é importantíssimo para nós. Ninguém entende o que é isso. Você vai jogar uma luz sobre esse assunto. Na verdade é assim, né? A sucessão é um tema que as pessoas não gostam muito de falar, né, em família. Mas, na realidade, ela acaba trazendo muita dor de cabeça depois, né? Para quem fica, porque tem muita responsabilidade para fazer, para assumir e resolver. E muitos não conseguem se entender que, às vezes, uma conversa antes estaria muito melhor, sabe? Eu sei que lidar com a palavra morte, ninguém gosta, né? Então, mas é uma coisa necessária porque é a única realidade que todos nós temos, que a gente vai um dia morrer. Então, quem sabe seja a forma de resolver um pouquinho dos problemas antes de ir e deixar a vida de quem fica depois menos dolorida. Que além de lidar com a dor da perda, que a gente nunca sabe lidar, a gente ainda tem que lidar com todos os problemas jurídicos que ficam após isso, após o óbito, né, da pessoa. Mas eu ainda acho que é menos complicado do que a gente pode imaginar. A gente imagina que é muito complicado, mas não é, não. É só ir pelo caminho certo, não acha? Sim, na realidade é justamente a parte de conversa, do bom senso, né? Que isso às vezes as pessoas não conseguem se ajustar. E quanto mais há uma briga, mais difícil o problema, mais caro fica um problema. Então, eu sempre opto muito pela conciliação, pela conversa das pessoas, porque facilita para ambas as partes, né? Sim, aí vamos chegar mais junto. Vamos falar sobre uma coisa específica, que seria herdeiros. Quem são os herdeiros diretos do idoso? Quem são esses herdeiros? Como é que a gente classifica isso? Tá, primeiro uma coisa que a gente tem que explicar, que a sucessão, ela só ocorre após a morte.
Enquanto muitas vezes a gente diz, eu quero metade da minha herança, os pais estão vivos. Não existe herança de pessoa viva. Herança, né? Mas muitas vezes a gente diz, mas eu quero metade da minha herança. Aí você não tem como, né? E as pessoas não entendem isso, querem que eu. Não, não é por aí. Então, existe a sucessão, ela ocorre com a morte. Houve a morte, abre-se a sucessão, quando há o momento da morte. Então, existiria dois tipos de herdeiro. Os herdeiros testamentários, quando é feito um testamento, e os herdeiros legítimos, que seriam os filhos, a esposa ou os ascendentes. No caso de um filho que morre, os pais seriam os ascendentes, também seriam os herdeiros do filho. Entendi. Então você tem os herdeiros descendentes e ascendentes. Isso é importante. Você tem os herdeiros. São dois tipos de herdeiros, né? Os herdeiros legais, que são os descendentes ascendentes e cônjuges, e os testamenteiros, os que vêm de testamento. Né? Quando a pessoa faz um testamento, também é herdeiro, que se chama testamentário, né? Sim, mas não tem que criar uma figura que seria alguém da família e tal, que seria o testamenteiro, seria o cara que ia cuidar disso? Não, o testamento, quem é o testador, que na realidade quem faz o testamento é a pessoa falecida. Antes da pessoa falecer, ela pode procurar um cartório e registrar um testamento, aonde que ela diz de que forma vai ser distribuído o patrimônio dela. Sendo que quando ele tem herdeiros necessários, filho e esposa, ele só pode dispor de 50% do patrimônio dele para esse testamento. Por quê? Porque existe uma reserva da própria legislação de garantir que os herdeiros diretos, filhos, esposos, não sejam prejudicados com a pessoa que às vezes pode estar sendo influenciada fazendo um testamento. Quer dizer que aquela história de deixar tudo para o empregado, deixar tudo para o vizinho, não pode. Né? Não, a legislação veda esse tipo de coisa. Pois é, mas justamente existe uma porque idade. A gente vê, né? Nosso direito ele é muito protecionista. Então, ele sempre tenta proteger as pessoas mais vulneráveis, né? Então, tem essas ressalvas, essas exceções, que a pessoa não pode, por meio de testamento, dispor de tudo. Porém, ela pode gastar tudo. É a escolha dela. Pois é, mas existe uma idade mínima para que o idoso faça o testamento? Ou isso pode ser contestado? Não, a pessoa pode procurar um cartório e fazer um testamento público, né? Claro que depois as pessoas também podem contestar o testamento. A pessoa está com problemas de saúde, alguma coisa, pode ser contestado. Mas, na maioria das vezes, é a vontade da parte do falecido que vai prevalecer. Sim, entendi. Quer dizer, ele é o senhor da verdade, né? Dentro daqueles 50% ele faz o que ele quiser. Sim. E quando ele não faz? Quando ele não faz, aí, na realidade, tem os processos, né? Processo de inventário, onde se junta, através do espólio, as dívidas, os bens, para que seja dividido entre os herdeiros. O que não acontece é, por exemplo, uma pessoa que não é um herdeiro direto, filho, esposa, poder receber alguma coisa. Por exemplo, muitas vezes, neto acha que teria direito. O neto só entra na sucessão quando o pai dele já faleceu. O neto tem direito, mas o direito dele sucessório vem da parte já falecida, que seria o pai. Pois é, ele é segundo grau, né? O terceiro. Sim, mas ele entraria porque o pai teria direito e já faleceu, mas então ele sucede o pai. Né? Quando, no caso, o filho morreu antes do pai, mas ficou e deixou o neto. Ele entra no lugar do pai, né? Muitas vezes as famílias acham que porque a pessoa morreu, os filhos não teriam direito, mas tem. Filho fora do casamento tem direito? Tem direito. Do mesmo jeito dos filhos de dentro do casamento. Não há mais essa distinção desde a Constituição de 88. Todos são iguais. Entendi. Mas existem alguns bens que fica muito difícil você passar para o nome de outras pessoas, ou então vender depois da morte do titular.
Concorda? Por exemplo, um automóvel. Um automóvel, pelo Detran, você tem que assinar o recibo. Mas aí o sujeito morre, e como é que fica isso? Existe o testamenteiro que vai fazer isso? É o juiz que faz isso? Como é que Não. libera esse veículo? Pois é. Na realidade, quando não há testamento ou há testamento, é aberto o inventário dentro de 60 dias depois do óbito. Seria o correto fazer isso. Porém, as pessoas não abrem o inventário ou o arrolamento de bens. São vários tipos de ações que eles vão trazer tanto os bônus, que são os bens, quanto os ônus, que são as dívidas deixadas pelo decujus, que é a pessoa falecida, para que seja feito o levantamento, a partilha dos bens. E aí sim, após isso, a transferência dos bens deixados para os nomes dos herdeiros. Só que as pessoas não têm esse hábito de fazer o inventário, legalizar tudinho. E essa dificuldade de não fazer essa legalização é que traz a dificuldade depois de transferir os bens deixados de uma pessoa falecida para as pessoas vivas. Entendi. E então não existe dívida cessante, né? A dívida continua. Na realidade, quando o falecido morre deixando dívidas, e ele deixa bens também, os herdeiros eles vão pagar as dívidas até no limite que eles receberam de herança. Os herdeiros eles não ficam só com os bens, eles também têm que arcar com os ônus que o decujus deixou, que às vezes é dívida com terceiros, que são os credores, que podem se habilitar também no processo. Entendi. Quer dizer, mas é até o limite do valor da herança, não é isso? Da herança, exatamente. Há esse limite. Às vezes a pessoa acha que, não vou porque eu vou pagar muito. Porém, é a forma mais certa e correta de se fazer as transferências, garantindo que todos têm direitos, né? Porque, às vezes, também alguma pessoa esquecida é deixada de fora e há um prejuízo. E isso também tem que ser evitado. O direito também vem para resguardar esse direito dessas pessoas. Entendi. E, digamos assim, se ele, por exemplo, ele tem uma empresa onde ele é o presidente dessa empresa, e ele está na ativa trabalhando, deu mal súbito, adeus. Né? Existe uma hierarquia, né, para cuidar desse bem, dessa empresa também, não existe? Não, na realidade não é que existe uma hierarquia. Há no Código de Processo Civil, na abertura de um inventário, digamos assim, uma ordem de quem seriam os inventariantes, né? Que seguiriam a ordem para ser inventariantes, né? Que na maioria das vezes seria a pessoa que está na posse dos bens, mas pode ser, por exemplo, um credor, às vezes, que a família não abriu o inventário, ele tem o dinheiro para receber do decujus, ele sabe que existe bens, e ele faz a abertura do inventário, pedindo que ele seja nomeado inventariante. Não tem por que não ser aceito. Aconteceu casos semelhantes comigo. Meu pai, quando passou, deixou alguns imóveis e tal, e minha mãe quis vender um deles, mas não tinha inventário. Então, o que aconteceu? A pessoa que comprou abriu o inventário, pagou as despesas e nós, lógico, ressarcimos a ele e limpou tudo, digamos assim, limpou as coisas que não tinham sido feitas antes foram feitas por conta dessa compra desse imóvel. Né? E os outros imóveis já ficaram desse ponto, a partir desse ponto, liberados para poder trabalhar, porque o inventário é um só, né? Não necessariamente. Você abre um inventário. Porém, depois que você abre o inventário, por exemplo, você não sabia que existia um imóvel, que essa pessoa tinha comprado um imóvel lá em Belém, por exemplo, aqui de Macapá, ele comprou um imóvel lá em Belém. Você pode abrir chama-se sobrepartilha. Você entra no inventário novamente, pede o desarquivamento do inventário e reparte de novo esse bem que foi descoberto depois. Pois no nosso caso não. No nosso caso, esse inventário foi feito por todos, o arresto todo, todos os bens, e foi feito uma coisa só. E ele pagou, aí nós, obviamente, abatemos no preço do imóvel, e ele ficou lá com o imóvel, mas nós com tudo resolvido, né?
Sim, é que nem, por exemplo, quando meu pai faleceu, a gente abriu um inventário, a gente era de comum acordo, então a gente era consensual, a gente fez extrajudicial, em 3 meses estava concluído, e a gente não colocou um imóvel que ainda não estava no nosso nome. Então, esse imóvel ele foi só depois passado para o nosso nome, por uma sobrepartilha que a gente fez posterior. Entendi, entendi. No meu caso, não, porque eu era herdeiro absoluto. Então, era eu e minha mãe. Eu não tenho mais irmãos. Então, foi muito fácil, porque, sabe, não sobrou ninguém. Era 50%, né, para ela e 50% para o senhor. Não tem coisa melhor, Exatamente, né? exatamente. Não, aí o que eu fiz? Foi vendido e eu dividi com meus filhos e tal. Sim. Enfim, aí foi outra coisa que nós fizemos para salvaguardar os meus filhos também que quiseram uma parte dessa, né? Sim, mas a grande maioria, o maior problema das pessoas é que quando há um momento de se falar de herança, muitos, uns querem ganhar mais do que os outros, então ficam com medo. Às vezes as pessoas encaram o inventário diante da tem uma resistência em não fazer o inventário diante da dificuldade de se partilhar, né? É, exatamente. E aí eu te pergunto, e aposentadorias, por exemplo? Ele tem aposentadoria, fica para quem? Na realidade, não é uma questão de inventário, né? Não tem nada a ver com a sucessão. Se a pessoa mais de idade, ela é falecida e ela já é aposentada, ela é aposentada. Então, esse benefício dela, se ela tiver uma companheira, vai passar para a companheira, né? Que ela passa pensão por morte, daí não se chama mais aposentadoria, passa a ser nomenclatura pensão por morte. E se tiver filhos com alguma incapacidade, também teriam direitos dessa pensão por morte. Tá? Aí não tem nada a ver com herança, né? Não tem nada a ver com a herança. A pensão, o direito de pensão é por quê? Porque se entende que as duas pessoas, o casal, eles se ajudam mutuamente. Tanto que há uma presunção, ela é presumida a dependência econômica entre as partes, entre o cônjuge ou companheiros, porque se entende que o casal trabalha junto em proveito da família. Entendi, entendi. E aí Realmente vai para o direito previdenciário, que não tem nada a ver com sucessão. Sim, mas que é um direito do idoso também, né? A gente Sim, tem que... também é um direito do idoso, e muitas pessoas, às vezes, não só dos idosos, né? Porque às vezes as pessoas mais novas, um dos cônjuges acaba falecendo, e a mãe, aí quem fica, tem filhos menores, ele vai e pede pensão para o filho e esquece de se incluir um direito que ele também teria. Né? Então, ele tem que sempre também prestar atenção nisso, não só para incluir os filhos menores, porque quando completarem 21 anos vão deixar de ter direito a essa pensão, mas sim o companheiro, às vezes, que também tem direito e às vezes não é reconhecido. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Por exemplo, no caso da reunião familiar para levantar os bens que ficaram, né, da herança, eu acho que seria importante ter um mediador, né? É importante ter um advogado, alguém que entenda disso, que possa dar o caminho certo para isso, para essa reunião acontecer. Na realidade, assim, seria o ideal, né? Que contratasse algum advogado no sentido de orientar a melhor forma de se fazer essa partilha, né? Que guiasse já no sentido de quem que melhor seria o inventariante, quem poderia, né? Porque, na realidade, a responsabilidade, às vezes, as pessoas também não querem, né? Porque vai ter que juntar documento, vai ter que responder no processo e tem todo um trabalho. E essa orientação, ela é necessária mesmo para ver qual será a melhor forma, a judicial ou a extrajudicial, entendeu? Entendi. Que tem vários caminhos, né? Vários meios, os bens que teriam, as dívidas,
para fazer todo esse levantamento em busca do patrimônio deixado pela pessoa falecida. Até porque eu acho Ou que se mesmo em você... vida, né? As pessoas, às vezes, poderiam buscar também organizar isso em vida, que facilitaria junto com os muito, né? familiares, né? Mas eu acho que também, se tiver um mediador, ele é mais frio, ele não é passional, né? E ele entende da lei e pode dar a espinha dorsal de tudo isso, né? Ele pode montar essa espinha dorsal que vai criar essa igualdade entre todos os herdeiros, digamos assim, não acha? Sim, a orientação nesse ponto, ela sempre é necessária. Porque, na realidade, a lei em si, ela deixa muito claro quem seriam os direitos de cada um, né? Então, não é por os filhos todos têm os mesmos direitos, mas alguns acham que não, aí quer trazer coisa lá, às vezes, do passado, e aí começam as brigas, né? E às vezes você pode ver famílias que são bem unidas e que após a morte dos pais acabam se distanciando, né, e criando muitos atritos entre eles, né? Pois é, até porque, veja bem, se você tem uma família, digamos, 4 irmãos, né, e você tem um que se deu bem, está bem de vida, um mais ou menos, e um que não conseguiu crescer na vida. Ele se acha com mais direitos sobre o espólio do que os outros que estão melhores, não acha? Sim, mas na realidade o direito seria igualmente para todos. Mas Exatamente. pode um deles renunciar ao direito de herança, porque quando você tem uma herança, você tem o direito de receber uma herança, ela pode também ser renunciada pelos herdeiros. Você pode abrir Sim, mão disso. você pode abrir mão da sua herança. Olha, eu não quero receber nada, eu não quero pagar nada e eu renuncio à minha herança. Pois é, você está me lembrando uma coisa bacana. Quando a minha avó morreu, minha avó tinha 6 casas e 7 filhos, sendo um filho homem e 6 filhas mulheres. Minha mãe, uma delas. E o meu tio, que era médico, que era o único tio, que inclusive era meu padrinho, abriu mão dessas casas para que ficasse uma casa para cada irmã, para não precisar vender nada. Sim, pode ser feito isso. Aí também tem uma forma correta de ser feita, né, que segue todo que a legislação estabelece meios próprios para ser feito isso. Não é qualquer documento, tem um documento específico, tem toda uma burocracia que tem que ser seguida para ela ter validade. É um protocolo, né? Precisa de um protocolo específico Sim, para tem isso. todo o Né? procedimento, sim. Perfeito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Mas o Porque... senhor me fez uma pergunta sobre a empresa, né? Que quando Isso, a sobre pessoa empresa. falece, a gente entrou em outros assuntos e acabou fugindo. Quando há, por exemplo, cotas de empresa, elas também são partilhadas. Quem pode, quando se abre o inventário, o inventariante ele pode assumir o papel do administrador dessa empresa provisoriamente, até que seja feita a partilha, porque o espólio, essa unidade do patrimônio do de cujos, ela só funciona até o momento da partilha. No momento que houve a partilha, não há mais espólio. Foi solucionado bem aqui. Aí existe o patrimônio que vai ser do filho A, do filho B, e não existe mais o espólio. Entendi. E vai ter uma figura que vai ser o mentor disso tudo. Isso, que na Ele vai realidade, ser quando é feito a sucessão, é o inventariante, né? Que é o processo do inventário, é o inventariante. Esse administrador, seria o diretor da empresa, que ia ficar no lugar do que morreu. Não necessariamente. Quando uma pessoa ela tem sociedade numa empresa, ela tem parte de uma empresa. Ela não é a única dona na maioria das vezes, ou às vezes ela tem até uns 100% do capital. Mas não necessariamente quem é o inventariante vai ser o administrador. O administrador ele pode ser nomeado pelo próprio inventariante
né, vão os dois fazerem a prestação de contas. O administrador na prestação de contas da empresa e o inventariante no processo. Até porque a diretoria é que entende da empresa, né? O advogado não precisa entender de tudo, né? Sim, não, mesmo porque na maioria das vezes não é o advogado que vai ser o administrador daquela empresa, vai tomar frente para resolver a empresa, né? Mesmo porque, por exemplo, eu como advogada e trabalhar numa empresa de comida, eu nem saberia por onde começar. Exatamente. Né? Então, na realidade, se eu fosse inventariante, eu nomearia um administrador que poderia me dar, que resolver os problemas daquela empresa, né? Tá, então o que você recomenda para nós idosos para que essa transação seja mais tranquila? Assim, às vezes, conversar sobre, não só sobre a partilha posterior, mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Às vezes o idoso falece e ele tem o hábito de nunca falar nada sobre as contas de banco dele. Senha, nem nada. E aí ele falece, as pessoas não sabem se ele tem seguro, se ele não tem seguro. E às vezes os filhos que ficam, né, perdem por causa do prazo, que não tomam conhecimento e esse dinheiro fica. Às vezes a pessoa paga a vida toda seguro. E quando a pessoa falece, ninguém sabe, passou o prazo, a pessoa não buscou, ficou. Né? É um exemplo. Então, você ter alguém que você confie, que você passe as informações, se você não quer ter uma específica, o seu cuidado é botar no papel, no testamento, em caso de morte. Na realidade, um testamento ele não precisa ser necessariamente uma partilha. Você pode botar esse tipo de informações em sigilo, né? Que é no cartório, um documento público. As pessoas idosas, elas têm que prestar muita atenção, hoje em dia, no que elas assinam, para não se prejudicarem, né? Porque, às vezes, os pais também diziam assim, eu vou passar para o meu filho tudo que eu tenho em vida. E aí, fazem a doação da casa, tudo mais, e daqui a pouco o filho segue a vida dele e esquece dos pais. E aí, essa pessoa idosa, às vezes, não tem nem casa para morar. Então, são detalhes que podem, num contrato, numa explicação, no papel, salvaguardar a pessoa idosa, né? Porque não é porque a pessoa idosa está morrendo, está na terceira fase, está num período que todo mundo sabe dos riscos de ter uma certeza, que a gente tem que querer esquecer também que ela também tem direitos, né? E o idoso, ele precisa ser cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de carinho, às vezes, né? Um minuto, não é só os bens deixados, né? Mas o que se pode se proporcionar como filho, de uma forma até de gratidão pela vida que a gente teve, que vem, querendo ou não, dos nossos pais. Com certeza. Mas agora me fez lembrar um outro detalhe. Eu, por exemplo, eu posso ter um imóvel e eu posso deixar esse imóvel para um filho meu com usufruto para mim. E Se o senhor só tiver um filho. Hein? Se o senhor só tiver um filho. Sim. Se o senhor, por exemplo, o senhor tem uma casa, o senhor não quer, depois do seu falecimento, que seu filho tenha essas dores de cabeça de fazer essas transferências. Exatamente. Você faz um contrato, você faz uma doação em vida, porém você bota uma cláusula chamada de usufruto, de que só vai poder dispor desse bem após a sua morte. Então, por mais que a sua casa vale 1 milhão, seu filho não pode vender enquanto o senhor não falecer. E a gente ficar na rua, né? Exatamente. Eu já vi muitas histórias e quando na época da faculdade, o meu professor já falava de histórias assim, de que os filhos que depois largavam os pais, dizendo, não, vamos dividir em vida, e depois os pais ficavam à deriva. Eu vi. Isso está acontecendo, inclusive, num personagem de novela agora. Que tem um personagem de novela que o avô morreu, a menina deixou a casa para a neta vendeu a casa e deixou a mãe na esquina. Acontece.
E eu acho que acontece mais do que a gente pode imaginar, né? Na verdade, digamos assim, são coisas que vêm muito, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? As influências que as pessoas também sofrem do mundo, né? Então, é um respaldo que a gente tem que ter, um cuidado, uma atenção para a gente não se prejudicar. E as pessoas mais de idade, elas estão mais vulneráveis a isso, né? Mesmo, digamos, diante dos avanços tecnológicos que a gente tem visto atualmente, as pessoas elas não conseguem acompanhar a evolução de todas essas transformações que o mundo vem vindo, né? Então, os golpes estão aí, cada vez tem golpes mais difíceis de ser diagnosticados, né? Desvios de dinheiro e tudo mais que as pessoas acabam sofrendo. Pois é, realmente foi. Essa entrevista está sendo muito útil para todos nós. Lhe agradeço muito. Existe algum detalhe que você ainda queira expor? Algum detalhe que a gente não falou sobre esse assunto? Não, na realidade, a sucessão, ela tem disso, né? De ter que ter, na realidade, uma conversa, né? De querer facilitar a vida de quem fica depois e de ajudar, né? De certo modo. Mas é isso aí, não tem não. Tá bom, então eu queria, primeiro que tudo, lhe agradecer profundamente ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que você esclareceu muita coisa que fica pendente na vida do idoso, para ele chegar num caminho real, né? E num caminho mais lógico, para tornar os herdeiros mais confortáveis até, para poder fazer as coisas melhor. Muito obrigado por tudo. E eu quero deixar a câmera aberta agora para você dizer o que você quiser. Fique à vontade. E me dá também as suas redes sociais, caso você queira. Deixa aqui, ou o seu e-mail, enfim, qualquer coisa, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Então, todo seu, por favor. Tá bom. Eu, primeiramente, agradeço ao senhor Luiz Henrique, por esse programa, por estar esclarecendo dúvidas, né, buscando essa orientação para as pessoas, às vezes, que querem ajudar, e tem muitos que têm preocupação quanto a isso, né? Então, é muito valioso isso. E eu agradeço essa oportunidade, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. E eu não tenho rede social, na realidade, eu não tenho muito afinco com a internet atualmente, não. Tá? Mas o meu telefone é 96-98112-9490. Que é o WhatsApp também, né? Que também é o WhatsApp. Então é isso. Minha querida Lisandra Reis, muito obrigado por tudo. Igualmente. Sabe, eu espero. E veja bem, essa câmera está aberta para você, o espaço está aberto. Se você quiser conversar sobre outro assunto na área do direito ao idoso, por favor, entre em contato. Diga, olha, eu quero falar sobre isso aqui, que aconteceu um problema e a gente não consegue resolver, e eu queria falar sobre esse assunto. Queria esclarecer isso assim, assim, assim. E as portas estarão sempre abertas para você. Eu Obrigada. quero você aqui ter cadeira cativa aqui no nosso programa, tá? Né? Mas a gente pode conversar sobre uma parte que é sobre imposto de renda das pessoas idosas, às vezes, que tem alguma doença, que podem ter alguns benefícios que desconhecem. Então já vamos marcar para o mês que vem. Não, calma. Não, daqui a 4 semanas, eu acho que dá tempo para nós. Não, é porque na realidade é assim, né? A pessoa na terceira idade, todo mundo acha que é uma idade ruim, mas não, é uma das melhores épocas da nossa vida. Eu não acho, não. A melhor época é quando eu tinha 40 anos. Não, mas ninguém quer envelhecer, né? Todo mundo tem medo de envelhecer. Mas essa fase eu acho que é uma fase muito boa. É uma fase onde a gente consegue usufruir o que a gente trabalhou ao longo das nossas vidas, né? E às vezes uma pessoa mais idosa, ela pode nos orientar, nos planejar para que quando a gente chegue na idade dela, a vida seja mais suave.
Vai doer menos, né? É porque, na realidade, assim, a gente sempre acha que nosso dia de envelhecer nunca vai acontecer, né? Mas vai. Então, a gente tem que também estar se preparando para isso e sabendo que hoje, o jeito que a gente trata o idoso, amanhã provavelmente a gente vai ser tratado igual. Com certeza. Eu acho que a gente tem que se conformar com o que sobrou para nós, né? Com o que a vida pode nos dar. E eu acho que... Mas, olha, a parte de buscar benefícios que tem no Estatuto, que às vezes o idoso desconhece, na parte de tributação, também é muito interessante. Também, temos muito que conversar. Temos muito que conversar. E vamos marcando, a posteriori, cada assunto e vamos dissecando. Quando tiver uma novidade aí muito boa, eu vou voltar a lhe procurar e lhe trazer também. Não se preocupe. Lhe agradeço profundamente. Tá Lisandra, bom? muito obrigado por tudo. Até uma próxima vez, se Deus tchau, quiser. Tchau. Viram como é bom entender desses meandros da lei? É muito importante para todos nós. Bom, muito obrigado por estarem conosco até agora e quero dizer também que sábado que vem tem mais. Até sábado, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!